Bom dia, com muito amor, com muita alegria, com muita presença de Jesus, nesta segunda-feira abençoada, 24 de março de 2024. Como é bom poder levantar, contemplar, adorar o Senhor, como é bom ter o Senhor como nossa prioridade. Lembre-se sempre disso. Eu sei que a nossa vida é corrida com tantas coisas, mas observe tudo que tem te motivado a fazer o que você faz. E tudo é em vão se primeiro nós não buscarmos ao Senhor, ter um tempo com Ele, uma comunhão com Ele, um falar, um ouvir, principalmente, ouvir do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Nossa palavra hoje está lá em Atos, uma palavra bastante conhecida, mas que o Espírito Santo veio falando comigo e eu falei, eu preciso compartilhar nessa segunda-feira na nossa palavra com propósito. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E aqui no versículo 4 já fala assim: ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, olha só quem era: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Jesus? Ele respondeu, quem és tu, Senhor? Perdão. Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém dirá o que você deve fazer. E enquanto isso, depois você lê o capítulo todo, quem estava com Saulo, que nós o conhecemos melhor como Paulo, ficou perplexo com tudo aquilo que estava acontecendo. Mas lá no versículo 15 fala assim, mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me, para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantou-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Aleluia. Nesse intermédio aqui que eu não li, fala-se que Paulo foi para a casa de um homem ao qual ele foi direcionado e o Senhor chamou Ananias, que Ananias era o responsável por ir lá entregar esse recado para ele. Depois você lê todo o capítulo e com certeza o Espírito Santo de Deus vai falar com você. E é interessante porque muitos de nós precisamos observar esses pontos que eu quero falar com você hoje. Primeiro, o ponto da religiosidade. Observe o que tem sido a motivação do seu coração. A motivação de Paulo, ele perseguia os cristãos e matava eles porque para ele, na cabeça dele, na mente dele, ele estava defendendo Deus. Ele estava protegendo Deus e o povo de Deus. E que o povo cristão era um povo, que estava fazendo algo errado, era um povo ruim, era uma raça ruim, nesse estilo, para a gente exemplificar aqui. Só que o próprio Senhor Jesus apareceu para ele e falou, ai, que isso, poxa, olha o que você está fazendo com o meu povo. Eu sou Jesus a quem você persegue, levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Ou seja, o próprio Jesus apareceu para ele. E ele ficou então 3 dias cego, sem enxergar nada na casa desse homem. Até que Ananias
recebeu a mensagem de ir lá. E Ananias falou o quê? Nossa, Senhor, meu Deus do céu, você tá doido? Misericórdia. Tipo assim, né, gente? Claro que ele não falou isso pro céu, mas eu falo assim, imagina, né? A gente recebe... Nossa, que é isso? Meu Deus do céu. Ai, 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 eu vou ficar doida, que maluco, porque ir até lá, esse homem é matador de cristão e eu vou arriscar minha vida. E Deus só falou uma coisa pra ele, porque ele falou, Senhor, tipo, o senhor tem certeza? É isso mesmo que é pra eu fazer, olha quem é esse homem. E Deus só falou uma coisa pra ele, vá, tipo assim, ó, vá e faz o que tem que ser feito, porque ele é instrumento meu. Então, o que acontece? A única questão de Paulo aqui é que Paulo era um bom homem, mas a motivação do coração dele estava errada, estava pendente, exterminando o próprio povo de Deus, porque Jesus é filho de Deus e veio e morreu por nós. Então, como ele não tinha conhecimento dessa verdade, ele estava exterminando o seu próprio povo. E o que acontece muitas vezes, que eu quero chamar a atenção para você analisar na sua vida? O que pode estar exterminando algo na sua vida? Talvez não porque, como é que eu posso te falar? Não porque você é uma pessoa ruim, não porque você é uma pessoa que não sabe fazer nada, mas porque as suas motivações, a motivação do seu coração, não é a que o Senhor quer que você tenha. Aqui a motivação de Paulo era matar porque ele achava que ele estava na defensiva, mas o próprio Senhor Jesus veio até ele, fez ele passar por um processo de dor, ficou sem enxergar, até que depois desses dias, Ananias recebeu a mensagem, foi até a casa deste homem, passou o recado para ele, que tinha que ser feito. Aí sim, aí as escamas, ou seja, tudo aquilo que ele não estava vendo, não estava enxergando, ele começou a enxergar. Então ele foi batizado, ele comeu para o corpo físico suportar, para ele continuar a jornada. E a gente conhece hoje tão bem Paulo, toda a entrega dele. Realmente ele foi um homem que sofreu o tempo todo por Cristo. Ou seja, ele fez, né, querendo ou não, ele fez muitas pessoas sofrerem, muitas famílias sofrerem. Mas o que é castigo de Deus não são escolhas, né? Ele estava com a escolha e com a motivação errada. A partir do momento que ele escolheu obedecer, o Senhor veio alinhando tudo na vida dele. Mas ele então, assim, decidiu que nem casar ele deveria, porque ele queria se dedicar por completo. Foi uma escolha dele, se dedicar por completo ali. E Ananias foi ousado, ou seja, ele foi obediente. É essas duas coisas que eu quero fixar aqui com você. Qual tem sido a motivação do seu coração? Por quem, para quê? E qual tem sido o nível de obediência? Porque muitas vezes o Senhor nos pede para entregar as coisas e a gente não entrega, pega de volta. Então, primeiro, analise em você, porque quando você conhece você conhece, você tem mais intimidade com o Senhor, você consegue conhecer melhor a você consegue saber, conhecer aquilo que é melhor para você. Pede discernimento para o Senhor do que sim, do que não, do que nunca. Cuidado, muito cuidado e muita atenção para não deixar no meio desse trâmite, desse intermédio, não deixar a religiosidade pegar você. Como aconteceu aqui, o Paulo matava o próprio povo, matava os cristãos, ou seja, os próprios irmãos. Mas ele não sabia, a partir do momento que ele soube, a partir do momento que ele compreendeu, a partir do momento, ouve bem, presta bastante atenção nisso daqui, que o próprio Jesus falou com ele. Ele já se sentiu tocado e falou, meu Deus, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo?
E o que você está fazendo? Tenha domínio da sua mente, sabe? Quando você pede ao Senhor clareza e luz sobre a sua mente, você aprende a ter domínio dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. As escamas são tiradas. Tudo aquilo que não é para você vai embora, para que possa ficar a obediência. É fácil obedecer, não é desafiador obedecer. Mas o Senhor disse, Ele disse aqui para Paulo e para nós que conta conosco. Imagina se Paulo não tivesse feito tudo o que ele fez, como nós teríamos acesso a tantas cartas, a tantas preciosidades. E para fechar essa palavra, eu quero te falar algo muito importante. O segredo está nos backstages. O segredo está nas entrelinhas e enxergar além. Está nos bastidores. Backstage são os bastidores das nossas vidas. O segredo não está nos holofotes. Sabe, a gente vê muitas curas, milagres, bênçãos do Senhor expostas nos palcos, nos púlpitos, e isso é bênção demais, né? Glória a Deus por isso. Mas o mesmo Deus que faz em público, Ele faz ainda mais. Isso é uma experiência pessoal minha que eu compartilho nos backstage, sabe? Nos bastidores da sua vida, porque é nos bastidores que Ele vai te forjar. É nos bastidores que Ele vai te tratar. É nos bastidores que Ele vai te curar. É nos bastidores que Ele vai mostrar a sua fragilidade. Ou seja, Jesus teve um encontro com Ele em meio às pessoas que estavam com Ele ali. Mas as pessoas só ouviam, elas não conseguiam ver, porque Jesus foi para se encontrar pessoalmente com Paulo, porque ele liderava. Ou seja, outras pessoas viram sim. Mas lá nos holofotes, lá na frente, diante de tudo aquilo que Paulo fez, as outras pessoas só viram Paulo transformado fazendo as obras. Quem realmente aguentou o rojão com Paulo foi aquelas pessoas que já eram da intimidade dele, que já conviviam com ele, já andavam com ele. Aquela multidão que Paulo foi usado depois, aquelas igrejas que foram levantadas a partir do trabalho de Paulo e das pessoas que Paulo gerou. Eita glória, aleluia, Jesus. Não viram o que Paulo teve que passar. É muito forte isso. Não viram o processo do backstage, dos bastidores de Paulo. Quem viu só foram aqueles agentes que eram principais para aquele momento, que tinham que ver, as testemunhas que tinham que ver, aqueles que caminhavam com ele, porque ele precisava de pessoas com ele para continuar, para testemunhar aquilo ali. Ananias, que foi usado pelo Senhor para falar para ele, vai. E Ananias mesmo com medo, imagina. O Senhor falou para ele falar com um matador de cristão, e ele cristão, profeta do Senhor. Meu Deus do céu, e agora, Pai? Mas ele foi com medo mesmo, ele foi com o que ele tinha, ele foi na obediência, porque ele entendia que obedecer era melhor do que sacrificar. Então eu vou obedecer, eu vou permanecer, eu vou levar o recado para ele. Então Paulo entendeu muito bem o recado, viveu para o Senhor. Se não fosse por isso, nós não teríamos acesso a tantas cartas, a livros, como o livro de Atos, as cartas que ele escreveu, as igrejas que foram levantadas a partir da experiência dele. Gente, é muita coisa que hoje, em nome de Jesus, nós possamos trazer à nossa consciência qual tem sido a nossa motivação para servir verdadeiramente a Cristo. E eu te falo uma verdade, é algo que eu falo para o Senhor. Senhor, se porventura em algum momento a minha motivação, a sua motivação
for uma motivação de holofote para aparecer, para estar à frente de algo, jamais que não seja. Mas que a maior e melhor motivação seja para levar o amor de Jesus. O amor que cura, o amor que salva. E por isso antes é passado um processo nos bastidores. Para que quando você também vá para os holofotes, você não deixe, por favor, não deixe o bichinho da religiosidade te pegar. Aquela religiosidade falar que é um Deus que julga, um Deus que aponta dedos. Um Deus de ser humano que aponta a ferida do outro, mas não está vendo a sua própria ferida. Cuidado com isso. É muito simples e muito fácil eu apontar a ferida para o outro, mostrar para ele o que ele está fazendo de errado, mas não reconhecer que eu também tenho falhas. O verdadeiro cristão, aquele que obedece, ele reconhece que sim, eu tenho falhas, eu tenho pontos a melhorar, eu tenho muito a crescer. Eu também já cresci, já aprendi muito, e a partir daquilo que eu já aprendi, das minhas experiências com Cristo, eu vou levar para frente. E nesse processo contínuo, sempre ser melhor a cada dia. Em nome de Jesus, amém? Que essa palavra tenha feito sentido para você hoje, para você analisar as motivações da sua mente e do seu coração. Em nome de Jesus, amém? Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã com a graça do Senhor com mais uma palavra com propósito. Deus abençoe. Tchau, tchau.